Bem-vindo ao canal e podcast MetaCérebro, onde discutimos neurociências para melhorar sua memória, foco e aprendizagem. Por que conseguimos lembrar de alguns fatos muito antigos em detalhes? Eu sou o professor Cleiton Mendes, sou neurocientista, faço parte do laboratório de citogenética humana da UFPA e neste vídeo vamos entender como funcionam esses processos que lhe ajudam, lhe permitem lembrar em detalhes de informações muito antigas, de momentos muito antigos. Vamos dividir em três explicações essenciais. A primeira delas é a influência da emoção. A emoção é um catalisador de memorização, é um catalisador da transformação de memória em curto prazo em longo prazo. Você, por exemplo, se tiver idade para isso, deve lembrar exatamente onde estava quando ocorreu o ataque de 11 de setembro, por exemplo. Você deve lembrar onde estava e às vezes até a roupa que estava usando, porque aquele momento, aquele evento foi de extremo valor emocional para você. E a emoção funciona como um catalisador de transformação de memória de curto prazo em longo prazo, como nós comentamos. No entanto, você não vai lembrar de horas antes daquele evento ou horas depois, das 13 horas depois você não vai lembrar. Por quê? Porque não teve a influência emocional como no momento em que você viu, por exemplo, o acidente das Torres Gêmeas, tá? Outra coisa, outro exemplo, você deve saber, né, de muitos outros exemplos particulares, né? Exemplos envolvendo relacionamentos amorosos, de amizade, você aprendendo a andar de bicicleta, momentos específicos assim com seus pais, tios, famílias, etc. Então, a emoção é um grande catalisador de transformação de memória de longo prazo e que te permite lembrar de alguns conhecimentos, alguns fatos muito antigos e às vezes em detalhes. A segunda explicação é pelo uso. Se você utilizar muito uma informação ou lembrar com muita frequência de um fato, esse fato ele permanece por longos períodos. Cada memória, podemos entender dessa maneira mais simplisticamente falando, a memória como sinapse. E quando você ativa aquela sinapse, quando você relembra aquela memória, é como se você reativasse essa sinapse, mantendo essa informação. É uma maneira mais simples de explicar, tá? Então, se você utilizar muito essa informação, lembrar com muita frequência desse conhecimento, esse conhecimento ele vai estar vívido, ele vai estar acessível, vai estar ativo. E assim você consegue lembrar por longos períodos. O nosso cérebro guarda o que precisa e ele entende o que precisa através do uso. Se você utiliza muito, você vai lembrar. Esse é o princípio que nós utilizamos também para aprender grandes conteúdos, para provas, enfim. Praticamente grande parte do nosso conhecimento vem através da repetição e do uso por causa desse fator. Nosso cérebro entende que ele precisa da informação através do uso, da utilização. Então, se você utilizar com muita frequência, você também vai lembrar por longos períodos e também, em alguns casos, em detalhes. E a terceira, e bem curiosa, abordada pelo Dr. Ivan Esquerdo, que faz parte de uma das nossas fontes do nosso conteúdo de hoje. O Dr. Ivan Esquerdo é um argentino naturalizado brasileiro, um dos maiores nomes de memórias do mundo, né? Grande parte do que se conhece de memória se deve ao trabalho do Dr. Ivan Esquerdo, pesquisador. E ele traz uma explicação muito interessante nesse terceiro tipo que eu estou abordando agora, que ocorre nas pessoas idosas. Elas tendem a lembrar tendem a lembrar com maior frequência dos fatos antigos, né? E uma das explicações curiosas desse terceiro tipo é porque, imagine, você naturalmente vai preferir lembrar de memórias antigas quando você era jovem, quando você estava namorando, quando você não tinha dores, né, artrose, quando seus amigos estavam vivos, quando você estava fazendo grandes aventuras, percebe? Então tem uma observação muito interessante do Dr. Ivan Esquerdo que faz parte da lógica até de saúde mental, de certa forma, e também de preferência, lembrar das memórias antigas do que lembrar agora atualmente. Então, o idoso, né, que não conseguiu uma saúde tão boa assim, ele vai preferir lembrar das informações dos fatos antigos do que os atuais, já que ele perdeu grande parte dos amigos, já que ele não tem a saúde adequada, a saúde que ele gostaria, por exemplo, já que ele não consegue fazer muitas coisas que fazia quando era novo. Então percebe aí, muito interessante essa observação, né? Então esse é um dos fatores que o Dr. Ivan Esquerdo traz também, que explica após uma certa idade, 65 anos, 70 anos ali, quando já tem a influência do déficit cognitivo leve, que chama,
a preferência, né? A lembrança de fatos mais antigos do que os fatos atuais. Por quê? Porque é muito mais interessante para o idoso lembrar do antigo mesmo do que do seu agora, nesses fatores. Interessante, né? Então, essa foi a nossa explicação. Por que você consegue lembrar de fatos tão antigos, às vezes, e em detalhes. Existem outras explicações, mas essas três eu acho que conseguem já te ajudar e te trazer clareza. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e deixa também a sua dúvida sobre memória, que eu vou responder nos próximos vídeos também. Se você ainda não viu, aqui embaixo na descrição tem o link para você acessar para conhecer o método Hipermemória por Indução, um novo método de aprendizagem que eu desenvolvi, e também as fontes de todos os nossos conteúdos vou adicionar aqui embaixo na descrição. Um forte abraço, Deus abençoe você e a gente se vê nos próximos vídeos.